Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. E hoje eu estou aqui para falar com vocês mais um pouquinho a respeito da troca do Karl-Anthony Towns com o nosso mano Julius Randle. Que não só foi essa troca, mas eu vou englobar tudo. Agora que eu estou mais calmo, como vocês devem ter visto no último vídeo, eu fiquei um pouquinho alterado, peço excuses, mas só que foi a minha sincera e primeira reação ao ver a troca. Esse tempo depois que eu tirei para pensar, refleti um pouquinho mais sobre os dois times, escutei um pouquinho uma rapaziada falando a respeito, mas a minha opinião ainda não mudou de fato de como eu me sinto ao ver essa troca, mais uma vez. Mas aqui eu vou discursar um pouquinho a respeito dos dois times, o quão pode ter sido bom, e eu entendo o lado de muita gente que elogiou essa troca como uma coisa positiva para ambas as equipes, e também eu vou conversar aqui um pouquinho a respeito sobre a parte que eu vi como a parte ruim, que vai continuar sendo uma parte ruim até que ambas as equipes corrijam isso, tá ligado? Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer apoiar esse canal, mano, você pode se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e deixar o like, caso você goste do vídeo. E se você quiser ajudar mais diretamente, considere se tornar um membro, obviamente se os benefícios estiverem de acordo com o valor que você está disposto a contribuir com o canal. E caso você queira andar mais dripado, lembrando que tem a loja do canal agora, o @loja Trash Talk no Instagram. Eu estou vendendo as últimas unidades diretamente para você que entra em contato comigo lá por meio do direct, então não fique sem a sua porque as camisetas são limitadas e edições especiais. Quando acabar essas daqui, vai vir um novo drop e assim por diante até acabar minha criatividade. Então sem mais enrolação, bora começar o conteúdo de fato. Por que essa troca pegou todo mundo de surpresa, mano? Em primeira instância, na minha opinião. Porque ambos os jogadores, tanto o Julius Randle quanto o Karl-Anthony Towns, comeram durante um tempo o pão que o diabo amassou nessas duas franquias. Julius Randle era tipo aquele cara que era um possível futuro All-Star, sozinho naquele time do Knicks que tava passando por um processo de reconstrução. E o Karl-Anthony Towns, quando chegou naquela equipe, era o jogador ideal que toda equipe gostaria de ter no elenco, porque ele, tem 2,10 m, 2,13 m, ele arremessa pra 3 pontos, ele é um cara versátil. E a maioria das franquias gostaria de ter um cara como ele pra montar um elenco em volta. Ele como a peça central, a peça principal. Então, os dois jogadores passaram por maus bocados nas duas franquias, até que as franquias montassem elencos satisfatórios. Depois que montaram elencos bons, no caso do Knicks, o elenco não conseguiu se provar ao mesmo nível que o do Minnesota Timberwolves, mais por conta de lesões na temporada passada, mas o do Minnesota se provou bastante, chegando até uma final de conferência. Depois que ambos atingiram meio que esse patamar de o time reconstruir, os times, swaparam os caras, tá ligado? Mandaram eles pra outra franquia, porque viram que o futuro da franquia tava caminhando ao contrário do que inicialmente estava indo. Pegou a visão? E vendo como as duas equipes fizeram pra poder atingir o nível que eles estão agora, de basquete, o nível de relevância, o nível de competitividade, no caso do Knicks, precisou trocar a estrela principal da equipe, que antes era o Julius Randle, teve que fazer um negócio muito bem bolado ali, trazer o pai do Jalen Brunson, né? Pegar o Jalen Brunson ali pelas beiradas lá do Dallas Mavericks, já que o Dallas não ofereceu uma renovação de contrato decente pro cara. Enquanto isso, no Timberwolves, o Karl-Anthony Towns várias vezes acabou falhando, sendo essa primeira opção da equipe, sendo uma peça central, mesmo com outros jogadores muito talentosos ao redor dele. Já tivemos lá aquela época de Andrew Wiggins, Jimmy Butler, e o time não conseguiu ir tão bem. E aí, quando chegou o Anthony Edwards e tomou esse posto de All-Star, a equipe também falou, mano, o seu contrato de 220 milhões já não é tão benéfico assim pra equipe, então tchau, Karl-Anthony Towns. E por que essa troca ainda me gera reflexões até agora, mano? Porque no caso do Timberwolves, o Karl-Anthony Towns tava numa posição mais favorável, agora que ele não era mais o principal jogador dessa equipe, ele não era o 0-1, né? Um cara de 22, 23 anos tomou esse posto de forma absurda, que é o Anthony Edwards, assim, tanto dentro de quadra, ele sendo mais vocal, ele sendo mais líder. Eu acho que um cara mais mestre, assim, mais exemplo de veterano, não, Mike Conley, mas só que um cara mais ativo, assim, de postura de liderança é o Anthony Edwards. Então o Karl-Anthony Towns dando esse passo pra trás. A equipe performou melhor tendo esses dois caras juntos, até porque, como eu citei no outro vídeo durante o Rage, o Karl-Anthony Towns, nos momentos mais importantes dessa franquia, ele não precisou brilhar. Ele teve momentos bons, mas teve a maioria dos momentos negativos dele quando o time mais precisou. Ele não estava presente quando o time efetuou aquela virada pra cima do Denver Nuggets. Ele começou aquela série do Dallas Mavericks muito mal e terminou ela muito mal, com menos de 27% de aproveitamento pra 3. Só que, você colocando o time do Minnesota Timberwolves na mesa e você colocando Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns, por que o time selecionou ficar com o Rudy Gobert, um cara que não tem arremesso, mas manteve o projeto de trocar o Karl-Anthony Towns? Primeiro, porque eles têm a flexibilidade do Naz Reid, que faz praticamente a mesma coisa que o Karl-Anthony Towns, sem precisar de um contrato máximo, obviamente de forma reduzida, com menos pontos, né? Mas o fator que eles escolheram o Rudy Gobert
Gobert, que é um cara que não foi titular nem na seleção francesa, é porque o Karl-Anthony Towns não é um bigzão de 2,13 m que é bom defensivamente. Ele não tem aquela mentalidade que eu vou me tacar na frente de quem tá tentando finalizar aqui e eu vou tentar bloquear o cara, eu vou tentar fazer de tudo pra parar esse cara. Enquanto o Rudy Gobert é esse cara. O Rudy Gobert tem um dos maiores compilados de posterizer na cabeça dele de toda a história da NBA. Mas por quê? Porque o cara é 4 vezes Defensive Player of the Year. Ele não merece todos? Na minha opinião, não merece todos. Mas ele tem tudo isso de compilado de dunk porque ele já defendeu muita gente. Ele já parou muito ataque. E é por isso que o Minnesota manteve ele com um contrato que é levemente mais barato do que o Karl-Anthony Towns, mas abriu mão desse cara. Então, com as regras novas da CBA, eu vou citar mais uma vez, o Minnesota Timberwolves precisava de flexibilidade. E o único contrato que estava engessando 220 milhões de dólares nas próximas 4 temporadas era o do Karl-Anthony Towns. Então, na hora de abrir mão de um dos 3 bigs da equipe, aquele que tinha o maior salário e aquele que defendia pior foi o escolhido, que é o Karl-Anthony Towns. E aí, no caso do Minnesota, eu só acho que foi ruim para o time, porque eles dispensaram de um cara que amava a equipe, tá ligado? O Karl-Anthony Towns era um cara apaixonado pela franquia, nunca reclamou, nunca pediu troca, nunca se envolveu em polêmica. Ele é aquele cara, pô, tranquilão, na dele. E ele gostava de estar ali, ele queria estar ali. Sem esquecer que um cara que a primeira reação dele ao saber da troca foi postar 3 pontinhos no Twitter e passar a madrugada inteira treinando no CT de treinamento do Minnesota Timberwolves, eu acho que ele não está tão feliz assim em saber que vai pro Knicks. Por mais que ele já tenha dado uma entrevista há muito tempo atrás falando que ele é fã da franquia, assim, por acompanhar quando era criança, mas não é aquela parada que ele estava desejando ir jogar por lá, tá ligado? Mas fora isso, na troca em si, o Minnesota, na minha opinião, foi o que saiu ganhando, porque trazer o Julius Randle, que é um cara que vai fazer mais ou menos a mesma coisa que o Karl-Anthony Towns, só que arremessando pior, ele arremessa pra 3 pior, mas só que traz um jogo num contra um melhor, na minha opinião. Ele é um cara que também não defende tão bem, e saiu ganhando mais por conta do contrato do Julius Randle, que é baixo, e se ele não render nada na sua equipe, você pode fazer um sign and trade quando chegar a free agency do ano que vem, porque ele tem player option, você pode trocar ele por escolha de draft futura, você tem uma flexibilidade grande com esse contrato do Julius Randle, que é baixo pro quanto que ele rende. Só que o Julius Randle ainda entra naquela classificação de jogadores que são bons, mas é difícil de você encaixar no elenco, sabe? Tipo Brandon Ingram, tipo DeMar DeRozan. E temos que lembrar que o Julius Randle jogou também de forma efetiva ao lado do Mitchell Robinson, que saudável é um cara bem parecido com o nosso mano Rudy Gobert, que não tem arremesso, que é um mau cobrador de lances livres e que só joga dentro do garrafão. Vou deixar aqui alguns dos lances aqui de como pode ser que dê certo os dois jogando juntos, o Rudy Gobert junto com o Julius Randle. Não é o fim do mundo. Trocar o Julius Randle para a posição do Karl-Anthony Towns, que é um big que arremessa muito melhor que ele, não vai causar um impacto tão negativo assim, mesmo ele sendo titular nessa equipe. Mas eu ainda acho melhor esse cenário pro Timberwolves, por conta que, mesmo que ele arremesse um pouco pior do que o Karl-Anthony Towns, principalmente pra 3 pontos, porque eles pegaram alguém que arremessa pra 3 pontos e eles ainda têm 2 big talentoso e defensor nesse time, que é o Donte DiVincenzo, cara. O Donte DiVincenzo foi o ponto que mais me deixou irritado nessa troca, porque ele foi o 3º melhor arremessador da temporada passada. E quando eu digo o 3º melhor arremessador da NBA na temporada passada, é que ele foi o único cara que teve mais de 8 arremessos de 3 por partida, que manteve médias acima de 40%, ao lado de nomes como Stephen Curry. Eu não lembro que era um outro cara, só que ele tá no top 3. O ponto mais caro que saiu pro New York Knicks, que deixou eles em mais débito, até porque a escolha do Detroit Pistons, que foi pro Timberwolves, não é uma escolha tão boa assim, é o fato do Donte DiVincenzo. E o Donte DiVincenzo vai ser tão importante pro Wolves, que tem a possibilidade de o Mike Conley em breve se aposentar, e o Donte DiVincenzo é um bom armador. Ele é um combo guard. Ele é um cara defensor de perímetro. Ele é um cara que passa bem a bola. Ele é um cara que mata muita bola pra 3. Ele é o substituto perfeito pro Mike Conley. Ainda mais que eles têm um Rob Dillingham agora também, que é um moleque jovem que pode ser a segunda opção, a terceira neste exato momento, a segunda opção no futuro. Então a parte de armador do Minnesota Timberwolves está muito bem desenhada. Os rumores é de que o Donte DiVincenzo, com a chegada de Michael Bridges, a reassinatura do OG Anunoby, ele ia ter um papel muito reduzido nessa franquia, que ano passado ele teve 63 partidas como titular e teve as melhores estatísticas da carreira dele. Mas todo aquele oba-oba dos caras jogar junto novamente, eu acho difícil que o nosso mano Donte DiVincenzo tenha dado um passo à frente e falado: eu quero ser trocado porque eu não vou ter o mesmo papel que eu tive na temporada passada. Eu acho muito difícil. Como eu citei também no outro vídeo, o Knicks tinha 5 jogadores que jogam de armador que poderiam entrar nessa rotação aí, nessa troca aí do Karl-Anthony Towns. Eu acho que a chegada do Karl-Anthony Towns, um nome como o Karl-Anthony Towns, pra swapar no mesmo lugar do Julius Randle, foi um up bom, foi um upgrade legal, só que não foi o upgrade que o Knicks precisava. Na minha opinião, a posição de center ainda não está preenchida. Temos um cara que vai estar lesionado ainda até janeiro, que é o Mitchell Robinson, que não dá pra você confiar nele numa pós-temporada, não dá pra você confiar
confiar nele pelo histórico de lesão. Você ainda paga 12 milhões de dólares pra um cara como ele. E ainda nossas opções de center defensor, de center reboteiro. O cara que vai bater de frente com os centers mais casca-grossas da liga vai ser o Precious Achiuwa, Jericho Sims e às vezes o Karl-Anthony Towns, porque o Karl-Anthony Towns não é um bom defensor, rapaziada. Esse é o meu ponto. Ofensivamente, ele é um upgrade pro time porque fornece aquele 5-out, aquela parada de espaçar a quadra e deixar o garrafão aberto. Se não marcar ele vai chutar, mas a bola dele precisa cair. E se marcar ele, vai ficar aquele vazio dentro do garrafão. Tem esse plus ofensivo. Mas defensivo, o Knicks ainda tá com problema. Tanto que o time está aceitando propostas pelo Mitchell Robinson, porque viu que tá com problema ainda, cara. Não foi resolvido o problema principal dessa equipe. A gente via que o time tinha tudo, só não tinha center, só não tinha pivôzão. E a gente ainda não tem um pivôzão. Esse foi o meu ponto. E ainda perdemos profundidade do banco de reservas, que vai ter que se virar com Miles McBride fazendo 1 e 2 vindo do banco, já que a gente não tem um shooting guard que chuta que nem o Donte Vincenzo pra vir do banco mais, cara. Então por isso que, na minha opinião, o Knicks saiu perdendo. O que ainda é positivo pro Knicks é que é um time que está ainda de forma levemente confortável com questão folha salarial, tá nas cabeças. Só que os principais jogadores já estão assinados por muito tempo. E o jogador que mais preocupa, assim, é o Michael Bridges, mas ele ainda tem 2 temporadas de contrato, então tá, tipo, tranquilo ainda. Enquanto outros times que reassinaram com suas estrelas na temporada passada, assim, né, quando deu aquele up nos salários que a gente viu muita gente reassinando, tá com a água batendo na bunda pra temporada que vem e vai ter que começar a pensar o que vai fazer. Então a única parte positiva que eu vejo nessa troca do Knicks, para o Knicks, é que adicionou mais um talento que tem muito tempo de contrato. Só, porque o contrato do Karl-Anthony Towns é ruim, ele não vai fazer valer esse contrato jogando ao lado dos teammates que ele tem lá no Nova York, e saiu caro porque a gente tem menos profundidade de elenco agora. Vai ter que dar um jeito de trazer mais um chutador de 3 pra vir do banco de reservas, na minha opinião, e vai ter que dar um jeito de trazer outro pivôzão, porque não dá pra confiar no Mitchell Robinson. Então, meio que a troca por questão do que o time realmente precisava, o New York Knicks trocou 6 por meia dúzia e ainda deu troco. Enquanto isso, o Minnesota Timberwolves fez uma boa troca, na minha opinião. Eu só acho que foi uma burrice cometida pelo Leon Rose. Essa troca acabou saindo um pouquinho mais caro pro Knicks do que pro Timberwolves, mas ainda dá pra sonhar com alguma coisa. O time continua com os talentos ali intocáveis, aqueles jogadores que eu vejo um potencial de me arrancar muitos sorrisos nessa temporada, tá lá ainda. Eu quero saber agora de você, a sua opinião é muito importante pra esse canal. O que você achou dessa troca? Você se foi torcedor do Knicks, se foi torcedor do Wolves? Quem você acha que saiu mais beneficiado? Deixa aqui nos comentários. E eu ainda não aprovo e não gosto dessa troca, mas eu espero que a minha opinião mude ao longo dessa temporada regular. Lembrando, apoia o canal, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui embaixo, compra uma camiseta lá no @LojaTrashTalk do Instagram, vai estar contribuindo demais pra gente continuar com esse projeto. Muito obrigado à família dos All-Stars do Guibeira, essa rapaziada linda que está ao meu lado, contribui diretamente para que esse canal continue de pé. E agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, falou!